Saudações em Cristo para a sua vida. Presbítero Helenaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã. Neste vídeo nós iremos falar rapidamente sobre a grandeza de Deus. E estava assistindo agora há pouco aqui um irmão pregando, e ele falando sobre a grandeza de Deus, ele conta uma história antiga que uma criança queria saber de que tamanho Deus era e pergunta para o seu pai. Nesse momento vai passando um avião e ele olha para o seu filho e diz: "Você está vendo aquele avião?" A criança diz: "Estou sim." Ele diz: "Que tamanho é o avião?" A criança diz: "Pequeno." Aí, tempos depois, a aeronave está no aeroporto, pousada, parada. E ele vai lá e leva a criança e diz: "Que tamanho é esse avião?" A criança diz: "É grande." Aí ele olha para a criança e diz: "Assim é Deus." O tamanho de Deus depende da distância que você está dele. E essa história, ela diverge totalmente do que a Bíblia de fato revela a pessoa de Deus. A grandeza de Deus independe da distância que o homem esteja dele. Se o homem estiver perto de Deus, Deus é grande. Se o homem estiver distante de Deus, Deus também é grande. Você pode colocar aí nos comentários e me argumentar acerca do que de fato essa história quis passar. Mas, à luz das Escrituras, a resposta que aquela criança teve acerca de Deus não foi tão original. Se ele estava distante, Deus era pequeno. Se ele estava perto de Deus, ele era grande. Então, está divergindo totalmente. Falando sobre Deus, nós vemos a definição no hebraico, o termo Elohim ou Elohim. No grego, o termo Theos, que quer dizer um ser supremo, absoluto, criador e sustentador do universo. Subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós conhecemos a Deus pelas informações que a palavra dele nos revela por meio dos seus atributos. O que são os atributos de Deus? São as qualidades, são as características que lhe é atribuída. Nós chamamos de a perfeição de Deus. Então nós estudamos no mínimo três áreas desses atributos. Quais são elas? Os atributos naturais de Deus, os atributos morais e os atributos pessoais. Primeiro, os atributos naturais são 6. Espiritualidade, Deus é espírito. Sendo Deus espírito, ele é insondável, ele é inacessível. Sendo Deus, os seus atributos naturais, vem também a aceidade, ou seja, Deus existe por si próprio. Deus não depende de nada nem de ninguém para existir. Ele é autoexistente. Terceiro, a sua imensidade. Deus, ele transcende os limites da física, da ciência. Quarto, dos atributos naturais de Deus, a sua imutabilidade, ou seja, Deus é imune às mudanças. Quinto, a sua eternidade. Deus sempre existiu. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. E quando eu falo de eternidade, rapidinho, existem 3 tipos de eternidade. Eternidade limitada, que é os homens e os anjos, que tiveram começo, mas não terão fim. Eternidade figurada, que é um termo que se usa as coisas duráveis, e a eternidade plena e cabal, que é atribuído à pessoa de Deus. Então isso é fantástico acerca da eternidade de Deus. Então a gente vê aqui esses 3 tipos de eternidade. Eternidade figurada, são os outeiros, os montes. Eternidade limitada, que são os homens, e a eternidade plena e cabal, que é a pessoa de Deus. Dentro dos atributos naturais de Deus ainda tem a unicidade. O termo Adonai, que quer dizer Senhor, o verbo ser, o Senhor diz, eu sou o que sou, e esse termo traz para nós essas 6 facetas dos atributos naturais de Deus. Agora nós vamos para os atributos morais. Eu sei que tem bem mais que estes, mas eu trouxe aqui
alguns, entre eles a santidade, a justiça, o amor, a sabedoria, a fidelidade e outras facetas que lhe é atribuído no seu caráter moral. E, para finalizar, os atributos pessoais. Nós estudamos os três atributos principais de Deus, que são a onipotência, o termo omni, que quer dizer tudo, né? E presente, que quer dizer presença, a onipresença de Deus. Aí vem a onipotência de Deus e a onisciência. Então, os atributos morais, os atributos naturais e os atributos pessoais são informações que nós conhecemos acerca da grandeza de Deus. Então, Deus ele é grande, independente da distância que o homem esteja dele. Nós é quem precisamos conhecer mais de Deus. Nós é que precisamos chegar mais perto de Deus. Agora, a sua grandeza manifesta nessas três áreas dos seus atributos naturais, morais e pessoais. Isso revela um Deus grande que está com seu poder e domínio pelos séculos dos séculos. Então, Deus, ele é grande independente da distância em que nós humanos estejamos dele. Felizmente, essa história ela teve uma divergência, mas que nós venhamos a entender que Deus está no controle e no comando de todas as coisas, pois Deus ele é grande. Se você gostou deste vídeo e deseja que outras pessoas conheçam essas três áreas de conhecimento de Deus, você pode compartilhar, pode comentar acerca também da história e acrescentar mais algumas facetas dos atributos ou moral, ou pessoal, ou natural de Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você venha ser abençoado e o canal possa chegar a outros patamares. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus é grande.